Olá, pessoal. Eu tenho uma crítica muito séria para fazer a essa música Evangelho de Fariseus, da Aimee, que tá bombando aí. Muita gente achou linda essa música. Eu achei ela muito bonita, sim, até um certo ponto, e eu tenho uma crítica séria para fazer. Vocês podem dizer o que vocês quiserem, podem discordar de mim, mas pelo menos ouçam o que eu preciso dizer sobre essa letra, pessoal. Isso é muito sério, tá? Tem a ver com o que é o papel da igreja, tem a ver com o foco errado do que ela está fazendo aqui, da crítica que ela está fazendo e da denúncia que ela está fazendo, o foco errado. E vocês vão entender o que eu quero dizer, tá? A gente vai analisar essa letra aqui. Eu vou tentar fazer o mais rápido possível. Ela diz: fazemos campanhas para nós mesmos, eventos para nós mesmos, estocamos o maná para nós. Isso aqui é muito forte e é uma verdade. Isso acontece demais, tá? A gente não pode ser hipócrita aqui. É uma boa parcela de igrejas e de instituições por aí que se encaixam perfeitamente nessa crítica dela, tá? Mas a gente vai chegar lá. Eu vou fazer uma ressalva quanto a isso. Oramos por nós e pelos nossos. O reino virou um negócio. O dízimo importa mais do que os corações. Eu já vi isso muito, muito. O dízimo importar mais do que as pessoas. Eu já vi demais igrejas fazendo-se negócio, né, com as coisas de Deus. Porém, a primeira coisa que eu percebo aqui é o seguinte: ela usa o nós, o pronome nós, né? Fazemos campanhas para nós, eventos para nós, estocamos o maná para nós. Ou seja, ela está se incluindo, a letra da música se inclui, né, naquilo que é a crítica. Quando a gente faz, por exemplo, se eu tiver que pregar numa igreja e falar para as pessoas assim: irmãos, vocês têm que se arrepender dos seus pecados. Olha, vocês têm que orar mais. Vocês têm que confiar em Deus. Vocês têm que. Não. É nós temos que orar mais, nós temos que confiar em Deus. Ou seja, a palavra de Deus ela vai servir para todos nós. Quando eu uso o nós, isso indica o quê? Que essa palavra serve para todos sem exceção. Então, quando ela usa o nós aqui, isso é uma generalização. Quer dizer que esse cenário aqui se refere a todos. Isso que é muito sério. Porque isso é uma grande verdade, mas não é para todos. Não é para todos. Isso aqui é uma grande verdade que acontece muito, mas não em todas as igrejas. Então, assim, você colocar todo mundo no mesmo saco realmente é perigoso e é injusto, tá? Mas vamos lá. Até aí a crítica tá muito boa, de qualquer forma, né? Porque a pessoa pode até dizer: não, tudo bem, mas a intenção não era generalizar, ok. E aí continua, né? Agora o verso 2. Enquanto ele tá querendo, quem nós nem pensamos ou nos preocupamos, oramos errado há séculos, dias, horas e anos. Nos afastamos. Percebe que agora a crítica ela está sendo muito específica para aqueles que se dizem cristãos, estão orando errado há anos, então tá tudo errado. Há um evangelho de fariseus. Cada um escolhe os seus e se inflamam na bolha do sistema. Enquanto isso, no Marajó, o João desapareceu, esperando os ceifeiros da grande seara. Gente, quando eu ouvi isso, eu falei: não, peraí. O que que a igreja... O que que a igreja tem a ver com isso? Uma criança desapareceu.
essas atrocidades, tá? Eu não vou entrar em detalhe aqui, todo mundo conhece, pode pesquisar e entender do que se trata. A crítica dela é praticamente uma chamada de atenção a um problema que as pessoas esquecem, né, que existe. Só que é um problema que não é da igreja. O João desapareceu, é culpa da igreja? Porque olha só, enquanto a igreja, ou seja, aquele evangelho dos fariseus que está ali fazendo campanhas e tudo mais, né, estocando maná, fazendo negócio, ali naquele lugar o João desapareceu, esperando os ceifeiros da grande seara. Esperando os ceifeiros da grande seara. Isso quer dizer o quê? Que ali naquele lugar nunca chegou ceifeiros da grande seara? Nunca chegaram missionários naquele lugar? Será mesmo? Porque eu ouço de missionários que foram para lá muitas vezes. Como assim? Esse problema acontece ali porque os missionários não chegaram ali? Será que os missionários, quando chegam numa cidade, se resolvem todos os problemas sociais dessa cidade? Então, se a gente vê, por exemplo, missionários, eu tenho amigos que vão pregar na Cracolândia, por exemplo, né? Vão evangelizar ali, porque o papel da igreja é evangelizar, é pregar o evangelho, é pregar as boas novas, é pregar arrependimento de pecados. Não é resolver os problemas sociais do mundo. Então, os missionários, por exemplo, vão lá na Cracolândia, pregam o evangelho, pronto, magicamente a Cracolândia não existe mais. O problema ali desaparece, né? Será mesmo? Porque os missionários que vão ali para o Marajó, será que eles são responsáveis pelo desaparecimento do João? Gente, para pensar. Ela está dizendo aqui claramente que nunca chegaram missionários nesse lugar. Isso já é injusto por si, porque a gente sabe que tem missionários que vão para lá, né? Outra coisa, que os missionários que não chegaram, então agora são responsáveis, né, pelo desaparecimento do João. Isso é muito sério, porque a gente tem que entender o que é o papel da igreja. Quando a igreja vai na Cracolândia pregar, se um se arrepende e se converte a Jesus e se liberta, isso não vai fazer com que a Cracolândia deixe de existir, o problema social ali deixe de existir. Então aquele problema não é da igreja, a igreja ela vai lá para pregar o evangelho. A igreja ela está na terra para pregar o evangelho a toda criatura, não só aos pobres. A igreja não tem o papel de sanar a fome dos pobres. Mesmo que Jesus tenha multiplicado o pão, né, os pães 2 vezes, né? Mas o papel da igreja não é esse. O papel da igreja é pregar o evangelho. Quando a igreja faz boas obras, é dentro de um contexto de resgatar uma vida para o evangelho. Então, a igreja não tem responsabilidade sobre os problemas sociais. Vamos ver, assim, com relação à política. Quem seria responsável para resolver esse problema aqui do Marajó? Que todo mundo entendeu que problema é, né? Crianças que somem, né? E aí, primeiro, o governo ele tem obrigação de dar educação e estrutura. Porque se uma criança some, a responsabilidade não é da igreja que não foi pregar lá. Mas quem é o culpado por aquele sumiço? Quem é o verdadeiro vilão dessa história? Será que realmente são os fariseus das igrejas que fazem negócio? Ou a gente está desviando o olhar para quem é realmente o verdadeiro culpado e responsável desse problema?
Vamos continuar aqui a letra. Aí ela diz: a Amazônia queima. Ah. E eu fico assim: o que tem a ver? O que tem a ver a Amazônia queimar? A não ser que ela tenha colocado isso aqui como uma metáfora, né? Agora, queimadas na Amazônia, eu sinceramente eu não entendo qual é o papel da igreja nisso. Se a igreja tem responsabilidade com as queimadas da Amazônia, para mim isso é novidade, né? Para a igreja, para o papel da igreja, a Amazônia que está queimando, isso não tem relevância nenhuma. A igreja não é responsável por isso. Uma criança morre, isso também não é responsabilidade da igreja. Novamente eu falo, a igreja não é a responsável por resolver os problemas sociais da cidade ou do país, mas são os governantes. Os animais se vão. Meu Deus do céu, cara, eu queria entender qual é a lógica disso aqui. O que tem a ver os fariseus com os animais que se vão? Será que os fariseus não estão pregando, né? Jesus mandou pregar o evangelho a toda criatura, né? Então, quer dizer, os animais são criaturas também, tem que ouvir o evangelho. Não tem lógica isso aqui. Superaquecidos. Ou seja, ela faz um discurso ali de... esse discursinho aí, né? Essa falácia toda, né? Aquecimento e tal. Superaquecidos pelo ego dos irmãos. Então, assim, eu acredito que essa ponte aqui, a Amazônia queimam, a criança morre, os animais se vão, superaquecidos pelo ego dos irmãos. Eu acho que a Amazônia queima e animais que se vão é metafórico, porque explica para mim aí, se alguém entendeu o que ela quis dizer, fala para mim aí, por favor. Eu quero entender, tá? Então, qual é a metáfora aqui? Porque, sinceramente, temos que ter consciência do problema, sim, mas a igreja não tem nada a ver com isso, né? Um evangelho de fariseus. Tipo assim, o evangelho é o que, afinal? É pregar que Jesus veio para morrer pelos nossos pecados e nós então temos que nos arrepender dos nossos pecados e crer no que ele fez para sermos perdoados os nossos pecados e termos a vida eterna? Até agora eu achava que era isso o evangelho, né? Não resolver queimada na Amazônia e desaparecimento de criança e os animais que se vão. Estamos apodrecendo o corpo de Cristo. Cara, meu Deus do céu. Se você está discordando do que eu falei até agora, por favor, saia desse vídeo nesse momento, porque senão você vai passar raiva comigo agora que eu vou ler a segunda parte da música. Aí você vai passar raiva. Então, se você não quiser passar raiva, você pode sair do vídeo agora, né? Já pode sair me xingando aí na metade do vídeo, não tem problema, tá? Vamos lá. Estamos apodrecendo o corpo de Cristo. Estamos? Quem? Quem? Quem está apodrecendo o corpo de Cristo? Ninguém apodrece o corpo de Cristo. Só quem falaria uma frase dessa é Satanás, ao meu ver, né? Demônios diriam isso. Tipo assim, nós estamos conseguindo fazer com que a igreja se contamine, se corrompa a ponto de apodrecer. Então, quem falaria isso na primeira pessoa do plural, nós? Isso me parece um deboche, uma torcida para a derrota da igreja, sabe? Porque é verdade que a gente vê muita corrupção no meio da igreja, isso é fato, gente. Mas a pessoa faz uma música como se estivesse torcendo para piorar, sabe? Estamos apodrecendo o corpo de Cristo.
o sangue não está circulando. Olha, gente, isso é muito pesado. O sangue está coagulando. Isso não é fala de Deus, não. Isso não é de Deus, não. Isso não é de Deus, não. Estamos no ápice da nova era. Caramba. Já entendi de onde vem essa música. A falsa noiva se rebela. A falsa noiva. E a noiva verdadeira? Cadê? Contra o noivo que espera ver um caráter cristão. Mas se é falsa noiva, ela está falando do joio. O joio vai sempre crescer junto com o trigo, isso é fato. Jesus disse que ele vai separar o joio do trigo só quando ele voltar. Então por que você está preocupado com o joio? Você não tem que preocupar com o joio. Tem que só saber reconhecer. Tem que saber andar no meio do joio sem se contaminar. Fazer a diferença, ser luz no mundo, sabe? Qual é o papel da igreja? É resolver os problemas sociais do mundo, do país? Agora uma coisa muito séria. Quem são os responsáveis por esse problema aqui no Marajó? Será que essa moça, ela tá usando essa parte de igreja que é joio? Ela tá usando esses fariseus como espantalho para não apontar o real responsável e culpado por esse problema aqui do João que desapareceu? É uma pergunta. Será que para apontar para os fariseus desse tempo é fácil? Muito fácil. Agora vai apontar para os responsáveis e os autores de todas essas atrocidades que a gente vê no Marajó. Será que alguém tem coragem de apontar e falar nomes de quem é? Porque apontar os fariseus como se os fariseus de um falso evangelho, né? Apontar eles como responsáveis, porque é isso que ela está dizendo. É por causa deles, porque eles não foram lá pregar no Marajó. É por isso que o João desapareceu. E a Amazônia queima. Gente, sério. O comecinho da letra estava maravilhoso. Você fala, caramba, isso aqui é muito, muito legal, né? Você mostrar a questão da corrupção de algumas igrejas, né? Mas aí associar isso com problemas da nossa sociedade que não são responsabilidade da igreja e nem muito menos culpa da igreja, a não ser que um desses responsáveis por essas atrocidades seja um desses fariseus. Então, faça nomes, não vai colocar todo mundo, todos os cristãos no mesmo saco, não, porque isso é injusto, né? Quem seria o responsável para resolver esse problema? Será que não é o nosso governante do momento, né? Que tá sempre em luta pelos pobres? Cadê? Né? Cadê? O outro que saiu, que mandaram embora, tava lá tentando resolver, né? E aí agora voltou o problema. Bom. E a Amazônia queima, né? E é culpa da igreja. Olha, gente, sinceramente, quem falou que essa música é profética? Nossa, até profética, disseram sim, só se for profecia do diabo, né? O diabo querendo profetizar e dizer assim, estamos apodrecendo o corpo de Cristo. Isso é muito sério, cara. Tá repreendido em nome de Jesus. E eu fico por aqui. Pode falar aí nos comentários o que você acha, tá? Seja sincero. Analise as coisas com muito
cuidado, muito critério, tá? Antes de sair compartilhando por aí. Deus abençoe.